Olá, hoje nós iremos falar sobre hemofilia e comorbidades. As apresentadoras de hoje são Andriele Brito, Daniele Alane e Larissa de Carvalho. Começando, o que são comorbidades? É quando há associação de duas ou mais doenças em uma mesma pessoa, ou seja, aqui nós iremos tratar de outras doenças que também poderão estar presentes em pacientes com hemofilia. E para dar início à nossa conversa, nós temos um convidado muito especial, o Dr. Frederico Dantas. Olá, eu sou Frederico Dantas, sou médico residente em clínica médica pela Universidade Federal do Vale de São Francisco e eu fui convidado para falar um pouquinho sobre hemofilia. Eu acho importante ressaltar que a hemofilia não é uma doença única, né? É um espectro de várias condições que podem levar a um quadro clínico semelhante. Então, não existe só um tipo de hemofilia e mesmo os tipos de hemofilia não existe uma causa única para eles. É como se fosse, por exemplo, diabetes. Existe diabetes tipo 1, tipo 2, MOD, tipo LADA, diabetes secundário pancreatite, diabetes secundário uso de medicações. Então, os hemofílicos, eles podem ter alterações congênitas, podem ter alterações que são adquiridas por anticorpos, por exemplo, e não existe só um tipo de hemofilia, depende do fator que é cometido. Então, a gente deve olhar para a hemofilia como um grande espectro de várias doenças conjuntas, que têm algumas características em comum. Coisa que a gente tem que se acostumar é que esse paciente hemofílico, ele cada vez mais está aumentando sua sobrevida, cada vez mais ele está atingindo a idade para ter as comorbidades dos pacientes que são adultos já de idade avançada ou então idosos. Então, esses pacientes estão cada vez mais entrando em diabetes, cada vez mais entrando em hipertensão e estão acabando por ventura desenvolver câncer, que é uma coisa que é mais comum dos pacientes com idade mais avançada. Então, a gente tem que ficar cada vez mais acostumado a tratar hemofílicos com essas comorbidades. Quando eu falo das comorbidades de um paciente hemofílico, eu estou querendo dizer que ele é um paciente, entre aspas, normal, que pode ter diabetes, que pode ter hipertensão, que pode fazer um infarto, que pode ter câncer, que pode ter hipotireoidismo. Na grande maioria das vezes, a gente vai ter que tratar esse paciente como se ele fosse hemofílico ou não. Não é uma coisa que eu trato um paciente de olho azul e de olho verde. Eu vou fazer diferença? Não. Quando é que a gente vai olhar para o hemofílico de uma forma diferente quando a gente vai tratar das comorbidades dele? Na hora que a gente vai fazer procedimentos que tem risco de sangramento ou que eu vou ter que instaurar uma terapia que pode causar sangramento em qualquer paciente. Então, por exemplo, se eu vou fazer um antiagregante plaquetário, tipo um AS, para o paciente que tem um risco cardiovascular aumentado, que os hemofílicos podem ter. Ou então, quando eu vou fazer uma terapia anticoagulante para um caso de trombose, por exemplo, ou quando eu vou fazer uma cirurgia, principalmente uma cirurgia eletiva, eu tenho que pesar muito bem o risco-benefício de ter que fazer uma cirurgia eletiva em um paciente hemofílico. Fora desses quadros, a gente pode muito bem tratar o hemofílico como qualquer outro paciente padrão de ambulatório. E por hoje é isso que eu tenho para falar sobre os pacientes hemofílicos e suas comorbidades. Agora, dando início à discussão das comorbidades, vamos começar por síndrome metabólica, que é uma doença relacionada à obesidade e inatividade física. É importante falar dessa doença porque ela é uma preocupação de saúde recente, pois já se percebe o aumento do sobrepeso tanto na população geral quanto nos pacientes hemofílicos. E quais os impactos da obesidade nos pacientes hemofílicos? É que prejudica no movimento das articulações, na funcionalidade dos membros inferiores, como joelhos, pernas. Dor articular pode estar em excesso também. O acesso venoso complexo para infundir os medicamentos. E além disso, também a recuperação do fator 8, ela pode estar prejudicada. As recomendações para esses pacientes com síndrome metabólica é uma educação nutricional e programas de manejo de peso e de exercício, suporte psicológico, avaliar a necessidade de medicamentos ou cirurgia bariátrica para pacientes com obesidade mórbida e em pacientes obesos a terapia de reposição de fator baseia-se no peso corporal magro após uma avaliação individual. Agora abordando sobre diabetes mellitus, é uma doença que resulta no aumento de açúcar no sangue e afeta cerca de 3% da população mundial. Por que é importante saber? É porque ela é mais frequente na população hemofílica do que na
população geral, e é uma das doenças mais prevalentes em adultos, ocasionando perda de anos de vida saudável. O paciente com hemofilia pode fazer injeção de insulina? Sim, se o tratamento com insulina ele estiver indicado, as injeções subcutâneas podem ser administradas sem sangramento e sem necessidade de reposição de fator. As recomendações para esses pacientes é que, se houver indicação médica, façam atividade física regular e a fisioterapia direcionada para articulações são aconselháveis. Realizar a mesma triagem de diabetes e mesmo estratégias de manejo para o controle da doença, assim como na população geral. Sobre a osteoporose, ela é uma doença que os ossos ficam fragilizados e menos resistentes, com diagnóstico feito através do exame de densitometria óssea. Por que é importante saber? Os ossos destes pacientes hemofílicos apresentam frequentemente uma menor resistência óssea ou osteoporose, pois o acometimento articular desses pacientes provoca uma mudança nas articulações e redução de atividade física, prejudicando a saúde dos ossos. Os pacientes hemofílicos precisam fazer monitoramento de massa óssea. É aconselhável em pacientes de alto risco ou múltiplos fatores de risco, como idade, frequência de sangramento nas articulações. E nesses pacientes é interessante que se faça atividade com apoio de peso e esportes adequados, se a saúde articular permitir, para reduzir o risco da doença. Em pacientes com osteopenia, que é uma fragilidade óssea que precede a osteoporose, deve-se considerar o uso de suplemento com cálcio, vitamina D ou bifosfonatos. Em pacientes que tenham doença articular degenerativa, o que é que acontece? É um acúmulo sucessivo de lesões articulares. E é importante saber sobre essa doença porque é uma lesão articular que progride com o aumento da idade de um modo quase linear, não apenas em pacientes com hemofilia grave, mas também naqueles casos moderados de hemofilia. E o que contribui para desenvolver essas lesões articulares? Os fatores de risco são a osteoporose, osteopenia, estilo de vida sedentário, sobrepeso e obesidade. E a recomendação para estes pacientes são atividades físicas regulares, ingestão adequada de cálcio e vitamina D e fisioterapias específicas para a sua condição. Sobre a fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca que atinge 2 a 4% da população mundial e está associada a um aumento significativo do risco de acidente vascular cerebral embólico, nós temos que o que é importante saber da fibrilação atrial nesses pacientes hemofílicos? A prevalência de fibrilação atrial em pacientes com hemofilia é semelhante àquela relatada na população geral. Além disso, não existem evidências que sugiram que pacientes com hemofilia e fibrilação atrial estejam protegidos de complicações tromboembólicas. O manejo desse paciente inclui estratégias para o controle do ritmo, porém, essas estratégias nem sempre eliminam a necessidade de anticoagulação. Das recomendações para esses pacientes, nós temos que, para pacientes com hemofilia grave ou moderada e fibrilação atrial, recomenda-se um manejo clínico baseado nos níveis basais de fator 8 e 9 e no risco de acidente vascular cerebral, avaliando o risco de AVC do paciente contra o risco de um sangramento que ocorra como consequência do tratamento com anticoagulantes. Em pacientes hemofílicos com inibidores, o tratamento antitrombótico geralmente está contraindicado. Com relação à hipertensão arterial, que nada mais é que uma doença crônica definida pela elevação persistente da pressão arterial, ou seja, pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 em pelo menos 2 ocasiões diferentes. O que é importante saber nos pacientes hemofílicos? Então, pacientes hemofílicos apresentam uma pressão arterial média mais alta, o dobro da probabilidade de apresentar hipertensão arterial sistêmica e utilizam mais medicamentos antihipertensivos em comparação à população geral para o controle dessa pressão arterial. A causa da maior prevalência de hipertensão em pacientes hemofílicos ainda é incerta. E é importante a gente saber também que a hipertensão é um fator de risco para doenças cardiovasculares, doenças renais e hemorragia intracraniana, que pode promover dificuldades significativas no manejo dos pacientes com hemofilia. Das recomendações para esses pacientes, nós temos que, em vista do maior risco de sangramento, pacientes hipertensos com hemofilia devem receber o tratamento apropriado e verificar sua pressão arterial com regularidade. Em relação à doença arterial coronariana, nós temos a DAC, que é uma doença cardíaca que causa fornecimento inadequado de sangue ao músculo cardíaco. Ela vai ser causada pelo acúmulo de gordura dentro das artérias e esse acúmulo é denominado de placa aterosclerótica. O que é importante saber aqui no paciente hemofílico? Então, hemofílicos desenvolvem aterosclerose em taxas semelhantes às observadas na população geral. Em contraste, eles apresentam menores taxas de mortalidade cardiovascular quando comparado à população geral. Então, eles também podem desenvolver doença cardíaca isquêmica e, nesse caso, o manejo desses casos deve ser individualizado. Com
relação às recomendações para esses pacientes, nós temos que os pacientes hemofílicos devem receber a mesma triagem e manejo de fatores de risco individuais para a doença cardiovascular que a população geral, e também deve-se encorajar uma redução do risco cardiovascular com medidas como a cessação do tabagismo, o tratamento da obesidade, hipertensão e dislipidemias, a prática de exercícios físicos e também a alimentação saudável. Com relação à hipercolesterolemia, que nada mais é que o aumento da concentração de colesterol no sangue dos pacientes, a gente tem que saber que os níveis médios de colesterol em pacientes com hemofilia são menores que na população geral. Nas recomendações para esses pacientes, nós temos que os níveis de colesterol devem ser medidos em pacientes hemofílicos idosos com risco de doença cardiovascular. O tratamento está indicado se os níveis de colesterol estiverem elevados e o manejo deve ser o mesmo da população geral. Em relação ao câncer, o que é importante saber? Assim como na população geral, o risco de câncer aumenta com a idade nos pacientes hemofílicos. Uma particularidade dos pacientes hemofílicos relacionada ao câncer é que pacientes mais velhos com hemofilia têm maior incidência de câncer associado a infecções virais, como as infecções por HIV, nos casos de linfoma não Hodgkin, carcinoma basocelular e sarcoma de Kaposi, e por vírus da hepatite B, nos casos de carcinoma hepatocelular, por exemplo. Ainda não se sabe se a hemofilia é um fator de risco para o desenvolvimento de outros tipos de câncer. Nos pacientes hemofílicos com câncer, o risco de sangramento é aumentado quando há procedimentos invasivos e diminuição da contagem de plaquetas ocasionada por quimio e ou radioterapia. Em relação ao acidente vascular cerebral, a hemofilia é um fator de risco para o AVC? Um dos fatores de risco para o AVC hemorrágico são os distúrbios da coagulação do sangue, e nesse grupo se encontra a hemofilia. Logo, pacientes hemofílicos têm um risco aumentado de ter AVC hemorrágico. Apesar da hemofilia ser um distúrbio de coagulação relacionada à hemorragia, AVCs isquêmicos também já foram relatados nesta população. Tromboembolismo venoso. O que é o tromboembolismo venoso? É uma condição causada pela formação e deslocamento de coágulos na corrente sanguínea. Quem tem hemofilia pode ter TEV? A hemofilia funciona como um fator de proteção contra o tromboembolismo venoso, por causa da deficiência do fator de coagulação. Apesar disso, pode acontecer em hemofílicos, principalmente após cirurgia. É importante lembrar que o tromboembolismo venoso espontâneo ele é pouco comum entre os pacientes com hemofilia. Em relação à doença renal, existe uma relação entre o seu desenvolvimento e a hemofilia? Em comparação com a população geral, há uma maior incidência de doença renal nos hemofílicos. A probabilidade de morte secundária à insuficiência renal é aproximadamente 50 vezes maior entre os hemofílicos comparado com a população em geral. Muito obrigado por nos ter assistido até aqui. Essas foram as referências utilizadas.